Aleluia, glória a Deus. Uma salva de palmas ao nome do nosso Deus. Irmãos, vamos ficar em pé. Eu quero cumprimentar você com a graça, com a paz, com a misericórdia do nosso Deus, que já se renovou sobre a nossa vida nessa manhã. Amém? Irmão, cumprimente a pessoa que está do seu lado, deseja a ela a paz de Deus, aquela paz que excede todo entendimento. Dê um abraço, dê um aperto de mão. Nós saímos aqui quarta, quinta, sexta e sábado no nosso centenário, na nossa convenção, comemorando 100 anos da Primeira Batista, e você faz parte dessa história. E mais uma vez Deus tem nos abençoado, tem nos cercado com o seu favor. 100 anos, irmãos, é a nossa história, é a nossa vez, agora que nós veremos muito e muito mais dos livramentos, do cuidado, da proteção, da unção, do favor, do derramamento, da multiplicação de Deus sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê? Está escrito, olhos não viram, ouvidos não ouviram, mente não imaginou, nem chegou no coração do homem, o que Deus preparou para o seu povo, para aqueles que o amam. Eu creio que o melhor de Deus estará por vir, e já está acontecendo, é uma nova fase, é um novo tempo, amém? A Bíblia nos diz que o choro dura uma noite, isso é um período, é um tempo, mas a alegria vem pela manhã, a alegria vem, esta é a promessa, a alegria vem. No final do livro do Apocalipse está dito, nós vencemos, amém? Coloque a mão sobre o seu coração, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, obrigado porque nós estamos hoje, no primeiro domingo do mês de junho, metade do ano se passou, e nós cremos, ó Deus, que até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado, tem nos feito, ó Deus, favor, tem nos feito graça abundante, tem nos feito, ó Deus, melhores do que éramos ontem, pelo Teu Espírito Santo. Obrigado porque Ele já foi derramado em nossas vidas, e nós podemos cantar, rejubilar, ó Deus, em Tua presença, porque em Tua presença há delícias perpetuamente. Deus, nesta manhã nós queremos mais uma vez consagrar o nosso coração, consagrar a nossa vida, a nossa família, oh Deus, a nossa igreja, ó Deus, os nossos pastores, os levitas, ó Deus, os membros, os líderes de células, coordenadores, supervisores, todo o Teu povo que chama pelo Teu nome, que congrega conosco, nós queremos consagrar em Tuas mãos, dizendo a Deus que o Senhor tem nos abençoado, e nós somos gratos, ó Deus, pelo derramar do Teu Espírito Santo, que não tem gotejado, pelo contrário, o Senhor tem soprado, derramado, feito cair sobre nós chuva de bênção, a seronde, a chuva temporã, mas o Senhor tem mostrado a sua fidelidade. Obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez vivos e reunidos aqui neste local, onde nós podemos com total liberdade levantar as nossas vozes, levantar as nossas mãos, dobrar os nossos joelhos e entronizá-lo, Senhor, como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Obrigado pela vida da igreja, obrigado pela vida dos pastores, obrigado pela vida dos irmãos. E quão bom e agradável é vivermos em unidade, vivermos em comum união. Obrigado porque nada tem nos faltado, porque o Senhor tem nos suprido de glória em Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Uma salva de palmas ao nome do nosso Deus, e ainda em pé, meus queridos, vamos cantar louvores ao nome de Jesus. Deus é meu abrigo em todo
seu divinal poder, sim, prossigo vitorioso sem pavor, por não ter de que temer. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Bem, glória a Deus. Bom dia, irmãos. Bom dia. Mas, irmão, tem uma semana de centenário, tá fraquinho, né? Bom dia. Bom dia. Isso, é muito bom estar com os irmãos aqui, depois de um fim de semana agradabilíssimo, com a nossa Assembleia da Convenção aqui em nossa igreja. E sexta-feira é um culto muito abençoado que prestamos ao nosso Deus, assim, na celebração do nosso centenário. Foi muito gostoso. Quem não veio, eu não posso falar que perdeu, mas deixou de ganhar, porque foi muito gostoso o culto. E aqui estamos nós também celebrando o centenário ainda, porque é o ano todo, é a nossa vida, é a nossa igreja, nós fazemos parte disso. Então eu quero convocar você a continuar neste ano, assim, nessa comemoração, cantando, louvando, adorando a Deus, participando dos cultos, nas células, reuniões, discipulados, sempre pensando no centenário que Deus fez por nós nestes 100 anos e fará muito mais ainda. A gente não vai ver isso, né? Vai, Valdir? 100 anos ainda não, né? Não. Mas nossa geração futura verá isso se Cristo não voltar antes, o que seria uma bênção, né? Mas temos que trabalhar para que 100 anos continuem e nós sempre juntos louvando e agradecendo o nome do Senhor, porque Ele nos guia a cada dia, Ele nos guarda. E porque Ele nos guarda, porque Ele nos guia, nós estamos sempre seguros no seu poder, porque Ele nos consola, Ele nos conforta, nos dá graça a cada dia, misericórdia, alvará renovada a cada manhã para acordarmos e louvarmos com gratidão no coração. Tá bom? Vamos cantar Estou Seguro. Vou falar nome hoje não, tá? Mas cantem com alegria, com força, com garra, com emoção, com santificação, com coração alegre e sincero, porque é isso que Deus procura, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, e estes que o adoram em espírito e em verdade somos. Amém. Vamos lá. Descansa. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus, não Isso, bem forte, vamos lá. Você em casa, canta também. O coro. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus, lutas sem cessar, ele atravessar, descansando no poder de Deus, não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos.
Seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora nosso informativo, por favor, fique atento. A Rede do Amor celebra muitas multiplicações. Parabéns a todos os líderes e supervisores. Que o reino de Deus avance para a sua glória. O milagre da multiplicação pode acontecer em qualquer célula. Deus tem o desejo de enchê-la com o seu Espírito e tudo o que precisamos fazer é orar. O Projeto Viva a Vida está programando mais uma viagem maravilhosa nos dias 28 de outubro a 1º de novembro. O destino dessa vez é o Privé Termas Hotel, em Caldas Novas, e os valores podem ser parcelados. Se você gostou e quer mais informações, participe das nossas reuniões que acontecem todas as quintas-feiras, às 2h30 da tarde, na sala 113. Esperamos você! Neste inverno, ajude a salvar vidas. Doe sangue. Procure o Hemosul na rua Fernando Correia da Costa, 1304, desta segunda, dia 4, até sexta, dia 8, das 7 às 17 horas. Esta é uma campanha da Unicentro, União de Homens Batistas de Campo Grande, em parceria com o Hemosul, pelo Dia Nacional do Homem Batista, que comemoramos dia 3 de junho. Doe sangue, doe vida. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse nosso site ou siga-nos em nossas redes sociais. Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana. Bom dia, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Bom estarmos juntos mais uma vez. Glórias a Deus por isso. Mais uma dosezinha de conhecimento aí, de uma dica, né, da palavra de Deus para nós ensinarmos os nossos filhos essa semana. E essa semana o nosso Drops vai estar falando sobre Isaac e Rebeca, né? Para que nós não possamos repetir os erros que Isaac e Rebeca tiveram com seus filhos. E depois passou para uma outra geração, né? Que foi Jacó ali com José, mas que realmente age em nosso meio, com os nossos filhos. O conversar, realmente o ensinar, o disciplinar, o perdoar, para que os nossos filhos possam ver em nós um exemplo que segue realmente a palavra de Deus, e que consequentemente passe isso para os seus filhos. E assim os nossos netos, os bisnetos vão sendo abençoados, vão seguindo a geração que realmente obedece à palavra de Deus. Então fique ligado, veja o Drops que vai realmente abençoar a sua vida como tem abençoado a nossa. Amém? Convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos receber os nossos facilitadores, vamos orar pelas crianças. Temos poucas agora, mas creio que mais tarde virão mais, né? O tempo está frio. Então vamos orar pelas crianças que virão à igreja todo esse domingo, para que elas possam receber mesmo do Senhor. Amém. Pai, nós queremos mais uma vez, diante da Tua presença, Te honrar, glorificar e exaltar o Teu nome. Porque o Senhor nos permite estar aqui nesta manhã mais uma vez, com saúde, com alegria, junto com os nossos irmãos, com a equipe, ó Deus, que o Senhor realmente mandou nesta manhã, ó Deus, para servir ao Senhor com alegria. Pai, nós glorificamos o Teu nome pela vida de cada criança, cada pré-adolescente, ó Deus, que está aqui nesta manhã, por todos aqueles que virão durante todo este dia, para que eles possam receber, ó Deus, diretamente do Teu coração, ó Pai, o recado que o Senhor tem para este dia, e que possamos crescer juntos nesse ensinamento, ó Deus, e cumprir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, fala ao nosso coração, enche-nos da Tua presença. A Tua presença não pode faltar na nossa vida, nós precisamos do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber as nossas crianças. Olha só que coisa linda. Com friozinho as crianças estão mais bonitas, né? Agasalhadas, protegidas. Pode aplaudir as crianças, meus irmãos. Pode sentar-se. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós vamos ver um
vídeo agora, um pouquinho da história do Evangelho Batista no Mato Grosso do Sul. Sabe o que eu senti ao acompanhar a montagem desse vídeo? Eu senti vergonha do que eu tenho feito para o Senhor. Pouco demais. Eu não sei se você vai sentir a mesma coisa, mas você tem uma noção de quantos dias levou o primeiro missionário para chegar aqui, para atender o convite? Olha, precisamos de uma igreja batista aqui em Corumbá. 23 dias de navio a vapor. Hoje a gente fica com preguiça de levantar para vir à igreja. A gente fica com preguiça de dizimar. A gente fica com preguiça de fazer isso, aquilo. É uma vergonha. Eu fico com vergonha. Então veja um pouquinho da nossa história, que ela glorifique o Senhor, que ela honre aqueles que passaram por aqui e principalmente que ela mude o meu e o seu comportamento. No início do século XX, o Brasil era ainda uma república jovem, com conquistas importantes e, de certa forma, bem recentes, como a abolição da escravatura e a primeira Constituição brasileira. Era um país de dimensões continentais, sem facilidades tecnológicas da atualidade. Corria então contra o tempo e contra as dificuldades para crescer e se estabelecer como nação. Naquele tempo, os atuais estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul ainda eram um só, chamado de Estado de Mato Grosso. Com a finalidade de promover o desenvolvimento, o governo do estado incentivava o comércio, a imigração de uruguaios, argentinos e outros. Eles começaram a chegar especialmente à cidade de Corumbá, que deixava de ser uma pequena vila para tomar porte de cidade. Juntamente com os imigrantes, chegaram a Corumbá pessoas de várias partes do país. Entre elas estavam os cristãos de várias denominações, que começavam a se reunir para cultuarem a Deus. Na ocasião, um desses adoradores, chamado João Gregório Urbieta, recebeu uma cópia do Jornal Batista, publicada na cidade do Rio de Janeiro. Era o veículo oficial pelo qual a Convenção Batista Brasileira se fazia presente nas igrejas filiadas. Logo, o irmão Gregório se valeu das informações do jornal para pedir à convenção o envio de um pastor para conduzir aqueles cristãos. Passado algum tempo, a convenção tomou conhecimento do pedido e enviou o missionário americano Arthur B. Detter, que organizou em Corumbá a primeira igreja batista do estado de Mato Grosso, UNO, em 20 de agosto de 1911, deixando como responsável pelos trabalhos o próprio irmão João Gregório Urbieta. Enquanto o evangelho crescia no território mato-grossense, na Europa começava a Primeira Guerra Mundial. Em meados de 1910, fugindo dos conflitos, chegam ao Brasil milhares de imigrantes. Corumbá recebe centenas de sírios, libaneses, turcos, armênios e jordanianos. Poucos anos depois, vindos de São Paulo para Campo Grande, chegam os japoneses, em razão da chegada da Estrada de Ferro Noroeste, notável contribuição para o crescimento econômico e social do estado naquela época. A recém-organizada igreja de Corumbá se fortalecia. Dentre os irmãos que lá congregavam, estava um jovem chamado Manuel Carlos Rondon, conhecido como Carlito, que cumpria o serviço militar naquela cidade. Sua história é linda. Um dia, num culto ao ar livre, ouviu falar de Jesus. Foi então convidado a assistir o culto na Igreja Batista, momento em que entregou a sua vida ao Senhor. Carlito tornou-se um fervoroso estudante da palavra, buscando aprender mais e mais sempre que podia. Em 1915, o compromisso de Carlito com as Forças Armadas termina e ele retorna para sua família em Campo Grande. Mas havia uma grande diferença. Ele se tornara um protestante, como eram chamados, de modo geral, os evangélicos naquela época. Ao chegar em casa e abrir a mala, Carlito retira dela a sua Bíblia e proclama que é um crente no Senhor Jesus. O silêncio diante da bombástica notícia toma a casa. A resistência de seus familiares foi grande, mas ele não desanimou. Ao contrário, no café, no almoço ou quando era possível, lia a Bíblia e explicava a mensagem aos que o ouviam. O público começou a crescer. Nos finais de semana, as reuniões regulares aumentavam e, junto com elas, os convertidos a Jesus.
Sentados embaixo de frondosas árvores, já contavam-se mais de 30 pessoas, entre amigos e familiares de Carlito. À luz das Escrituras, aquele jovem tinha uma igreja em sua casa e liderava aquele grupo com grande ânimo. Ele até poderia ser chamado de nosso primeiro líder de célula, e aquele grupo de a célula mãe da Primeira Batista. Passaram-se 2 anos e Carlito procurou sua igreja de origem em Corumbá para ajudá-lo na organização do trabalho em Campo Grande, no que foi prontamente atendido. E mais, associaram-se a ele também os irmãos da recente Igreja Batista, formada na cidade de Aquidauana. Foi quase simultaneamente que o trabalho batista chegou às cidades de Aquidauana e Campo Grande. Diante disso, havia a necessidade urgente de obreiros para aquelas comunidades de discípulos de Jesus. Na ocasião, o pastor Arthur Detter, então secretário da Junta de Missões da Convenção Batista Brasileira, é convidado para fazer uma série de conferências evangelísticas num cinema em Aquidauana. Aproveitando a ocasião, em 14 de dezembro de 1917, o pastor Detter promove o concílio para ordenar ao ministério pastoral 2 irmãos, Francisco Correia de Araújo, para dirigir a Igreja Batista de Aquidauana, e Silidônio Urbieta, para ser o pastor da Igreja Batista em Campo Grande. Era o início de uma grande história. Glórias a Deus, você faz parte dessa história. O Jomar também faz parte dessa história, mas está de mudança, né, Jomar? Vem aqui, vamos orar. Aurimar, vem aqui. A Valquíria está aí? Não. Só no outro culto, não é? Então vamos orar. Nosso irmão e a sua esposa que participam aqui no ministério, ele trabalha conosco ali na produção, e ele e a sua esposa fazem parte do ministério de adoração, de louvor. Estão indo para um outro estado. E que lá os irmãos sejam muito abençoados e abençoadores. Levem o nosso abraço lá. Já sabe onde vão se congregar? Na igreja ainda? Vão procurar. Amém. Eu quero orar e quero que o Aurimar abrace bem pertinho ele enquanto eu oro, viu? Não quer mudar de ideia? Não. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vocês estendam as mãos para cá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós sabemos que na igreja temos o cabeça, que é o Senhor Jesus, e todos nós somos parte do corpo, membros do corpo, assim como Jomar e Valquíria. E Pai, nós queremos te agradecer o tempo que eles estiveram aqui conosco, os dons, os talentos, os momentos que eles dedicaram ao Senhor, aqui no Ministério da Primeira Batista, mas para o Senhor. Que o Senhor o conduza em triunfo, em bênção para lá, para aquele estado, Santa Catarina, e que, Senhor, eles sejam muito abençoados. Que a experiência da mudança produza no coração deles ainda mais uma dependência maior de Ti, e que ali eles sejam dirigidos pelo Teu Espírito para compartilharem do ministério de uma igreja séria, relevante, e que lá eles possam prestar ao Senhor os mesmos serviços com dons e talentos, aproveitando as oportunidades e sendo fiéis. Abençoa-os, Pai, em tudo que sonharem. Nós agradecemos o Senhor pela vida deles e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Pastor Valdir, podem assentar-se, meus irmãos. Os irmãos sabem que eu vou dar uma chegadinha lá no Colibri agora, não é? Manda um abraço nosso para o pessoal do Colibri. Eles foram lindos. O abraço é de verdade. E eles estiveram conosco aqui na convenção. Pastor, que lindo o mover deles aqui. Lindo. Então, manda o nosso abraço lá. Estamos muito felizes por estarmos vivendo essas transformações que o Senhor tem feito em nossa vida. E por mais que o tempo esteja bem frio lá fora, pode ser que nós tenhamos aqui algum convidado, né, pastor Elisandro? Algum visitante. Então, se nesse momento nós gostaríamos de reservar esse momento para poder cumprimentar você, que é nosso convidado especial, nosso visitante. Então, para isso, nós temos que identificá-lo. Gostaríamos, então, de pedir humildemente que você ficasse em pé, para que a igreja pudesse te cumprimentar. Os nossos convidados visitantes. Tem alguém aqui nesta manhã para poder ficar em pé e receber nosso aplauso, o nosso cumprimento? Tem gente tímida, com vergonha, né? Mas eu acho que tem sim.
Tem ou não tem? Será que, Aurimar, acho que o povo está com vergonha, hein? Mas tem. Tem tantos rostinhos diferentes aqui, a gente não conhece todo mundo. Infelizmente é uma igreja assim que nós participamos de um culto ou outro, não tem como saber todo mundo. Mas se você não é nosso visitante, então é membro da igreja. Amém? Se é membro da igreja, nós estamos todos em casa. Gostaríamos de agradecer a Deus pela participação no centenário. Muitos irmãos vieram, nos ajudaram na recepção, nas boas-vindas, nos serviram. O pessoal do interior que esteve aqui, eles ficaram encantados com a presteza, com o serviço, com o nosso amor, transbordando por meio dos nossos serviços. Então, nós estamos muito gratos ao nosso Deus por termos irmãos como vocês que participam, que oram conosco. Nós tivemos a presença ilustre, né? Não temos como não deixar de falar do nosso amado irmão Benevides e a Jerusa, que foram nossos presidentes de honra do centenário, irmãos que foram homenageados aqui. E também, Aurimar, eu me emocionei muito de ver a irmã Alice. A irmã Alice ali sentada, vindo à frente. A irmã Alice, para quem não conhece, está aqui novo, é a nossa pastora emérita, mulher do falecido pastor Jonathan, que foi responsável antes do pastor Gilson. E ela veio do Rio de Janeiro para cá, para o centenário, sentou ali no cantinho dela, e quando começou a cantar os hinários, irmãos, ela cantava tudo de uma forma tão perfeita, foi muito lindo. Fiquei muito emocionado de ver e viver este momento que é único na história da nossa igreja. Estou muito feliz e grato a Deus por viver este momento. E nós temos agora também o momento da missão. E nós gostaríamos que você, mais uma vez, prestasse atenção em algo que foi preparado para você. Olá! O Momento da Missão de hoje vai mostrar o trabalho realizado em parceria com a Junta de Missões Nacionais. Nossa igreja tem a alegria de apoiar e sustentar 4 missionários, 2 no sul do Brasil e 2 no Nordeste. Vamos conhecê-los? Antônio José e Ruth são diretores do Centro de Formação Missionária em Teresina, um local que prepara as pessoas para servirem melhor a Deus. Cada aluno estuda durante a semana e nos fins de semana vão para a parte prática. Atualmente, são 22 missionários em formação que atuam em plantação ou revitalização de igrejas nos bairros afastados ou em cidades da região, em 15 campos diferentes. A formatura, que aconteceu em março deste ano, contou com 16 formandos. Confira outros números desse trabalho: 1.000 pessoas visitadas e que são alvos de oração, 195 membros batizados, 380 pessoas frequentando os cultos, 48 PGMs com mais de 350 pessoas participando, 48 líderes e líderes em treinamento. Valdir e Nilciane são missionários também em Teresina. Eles têm 3 filhos, Lucas, Benjamin e André. Eles plantaram uma igreja em pequenos grupos num bairro há alguns anos atrás e hoje contam com uma igreja viva e atuante. Começaram bem devagar, mas pouco a pouco Deus foi abençoando e as decisões foram chegando, os batismos acontecendo e hoje celebram com alegria as vitórias no nome do Senhor. Descendo para o sul do Brasil, vamos encontrar mais 2 famílias abençoadas por esta parceria. O Birajara e Bárbara vivem em Tramandaí, Rio Grande do Sul. Lembram deles? A Bárbara teve 2 abortos seguidos e no ano passado, Deus presenteou o casal com a Débora. Linda, não? Ainda grávida, estavam na BR e o motorista bêbado veio e bateu no carro deles, dando perda total. Mas Deus abriu as portas e um novo carro chegou até a família. O local das reuniões era inadequado, mas o Senhor providenciou um lugar bem melhor onde podem se reunir e cultuar a Deus. A
igreja está com 49 membros no litoral norte e 18 em Bom Jesus, Porto Alegre. Hoje são 7 pequenos grupos que logo vão se multiplicar. Foram 17 batismos e uma nova fase de crescimento. A última família de hoje é Felipe e Cristiane, com seus filhos Davi e a pequena Alice. Eles moram em Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Felipe e Cristiane também começaram o trabalho com pequenos grupos e hoje já é uma igreja independente e organizada para a glória de Deus. Viu só como a sua oração e a sua oferta missionária fazem toda a diferença? Por isso, continue investindo em missões. Assim, nós vamos avançar e alcançar todo o Brasil e o mundo para Jesus. Uma salva de palmas aos nossos missionários. Amém, meus irmãos. Em Provérbio capítulo 3, está dizendo assim: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarda no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. No versículo 5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos das suas plantações. E os seus celeiros ficarão cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Este é o momento que nós vamos devolver ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, que sejam primícias para o nosso Deus. Como nós lemos na palavra, devemos guardar as leis, os estatutos que o Senhor tem para nós, e Ele nos convida a devolvê-lo aquilo que já pertence a Ele, aquilo que Ele tem nos dado o privilégio de experimentar, de viver, mas Ele nos diz que nós devemos devolver as primícias de todas as nossas plantações, de tudo aquilo que nós colhemos. Nós precisamos ter a consciência de que parte disso é de Deus. Então, enquanto nós cantamos, você é convidado a vir e a entregar diante do Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Proclamando que Deus em Cristo salva o pecador.
Podem sentar, irmãos. Aleluia. Nós estávamos agorinha observando o que Deus estava fazendo no ano de 1917. Há 100 anos atrás, algo Deus fez e começou a primeira igreja batista. Vamos prestar atenção na continuidade. No dia 29 de dezembro de 1917, 2 meses depois da ordenação do pastor Silidônio Urbieta, a primeira Igreja Batista de Campo Grande foi organizada. A liderança batista brasileira envolveu-se no processo. Enviou para presidir o concílio organizador o obreiro Pedro Sebastião Barbosa, pastor e missionário da Segunda Igreja Batista de São Paulo, hoje conhecida como Igreja Batista da Liberdade. Ele leu o texto de Atos, capítulo 6, e em seguida orou. Na condição de moderador, leu o nome de 23 irmãos que seriam os membros fundadores da igreja. Consta na ata de organização que, depois de aceitos os novos membros, o pastor Pedro Sebastião Barbosa leu o Pacto de Organização das Igrejas Batistas, que foi aceito por todos e reconhecido pelos representantes das igrejas de Corumbá, de Aquidauana e da Segunda Igreja Batista de São Paulo. Na sequência, depois de breve intervalo, o pastor da recém-organizada igreja, Silidônio Urbieta, pregou a palavra. Aquele culto histórico foi encerrado com o hino 187 do cantor cristão. Pecador, teus pecados, brancos, brancos se farão, sina que sejam rubros como lã serão, mesmo que teus pecados sejam como escarlata, brancos, brancos se farão, como lã se tornarão. A riqueza de detalhes na ata registra o sentimento de todos os presentes. Ao concluir-se os trabalhos da organização às 4 horas da tarde, todos cheios de contentamento na mais perfeita harmonia, confiados no nosso amado Salvador, em nome e na fé do mesmo, pediu as bênçãos o pastor missionário Pedro Sebastião Barbosa, para todos quantos ali se achavam e creem em Jesus. Teve assim o início formal da primeira Igreja Batista de Campo Grande. Ficou estabelecido que a sede oficial seria a residência do irmão José Leopoldino Ferreira, localizada hoje no atual bairro Cruzeiro, onde os irmãos passaram a reunir-se também em outros dias da semana. O jovem Carlito não aparece entre os membros fundadores da igreja, mas os registros demonstram que, 5 meses depois, no dia 25 de maio de 1918, ele pede transferência da igreja de Aquidauana para, enfim, ser membro da igreja que ajudou a formar. Segundo a ata, ele foi recebido pela igreja por unanimidade de votos, passando desta data em diante a ser membro desta igreja. Findou-se esses actos com cantigas e orações feitas pelo irmão pastor em satisfação das muitas bênçãos recebidas. Carlito veio a ser um crente muito comprometido com a igreja. Isso é comprovado pela quantidade de vezes em que aparece nas atas, mostrando seu envolvimento com a obra do Senhor. Em 1918, o pastor Silidônio Urbieta propôs que a igreja se mudasse para o centro da cidade e a congregação da Mata do Caçador, atual bairro do Cruzeiro, ficasse na casa do irmão Manuel Cavalcante, com o que todos concordaram. Pode-se dizer que essa foi a primeira multiplicação de células que a nossa história registra. Assim, 2 meses depois, em 11 de agosto de 1918, a igreja transferiu sua sede para um salão situado à Rua 13 de Maio, na esquina com a Rua Barão do Rio Branco, alugado inicialmente por R$30.000. Consta que o templo era parte em madeira e parte em alvenaria e teria sido construído pelo irmão Eliseu Cavalcante de Dalbuquerque. Agradecemos à primeira Igreja Batista de Corumbá, nossa igreja-mãe, pela visão e empenho na expansão e proclamação do Evangelho. Agradecemos também à primeira Igreja Batista de Aquidauana por sua oportuna participação. Somos gratos à Igreja Batista da Liberdade, em São Paulo, que nos assistiu, enviando o missionário e pastor Pedro Sebastião Barbosa para presidir o concílio de organização.
Nesses 100 anos, passaram por aqui 10 pastores, contando com o pastor atual, servos do Senhor, de conduta ilibada, com forte consciência de que foram chamados por Deus e, por isso, exerceram ministérios relevantes na primeira igreja e na denominação batista. Deus também abençoou nossa igreja com fecundidade e permitiu que nascessem 25 igrejas filhas. Atualmente, a igreja possui 4 núcleos: Bodoquena, Rochedo, Jaraguari e bairro Los Angeles, em Campo Grande. A primeira igreja batista começou seus cultos embaixo de árvores. Reuniu-se em casas, em templos, metade madeira e metade alvenaria. Reformou e construiu onde cultuava até chegar ao prédio atual. Iniciou suas reuniões com aproximadamente 30 pessoas, sob a liderança de Carlito, e cresceu até a 7.530 membros em dezembro de 2017. Agradecemos a Deus pela liderança plural que existe em nossa igreja, que começa com a equipe ministerial, passa pelas coordenações, supervisões e liderança de células e ministérios. Todo amor, submissão e dedicação sejam devotados ao noivo pela sua noiva, a primeira igreja evangélica batista de Campo Grande. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao dono da igreja por 100 anos de bênçãos. Nada a pedir, só agradecer. Aê, uma salva de palmas a você que faz parte dessa história. E a Deus seja honra, glória e louvor para todo o sempre. Irmãos, que maravilha ver o que Deus fez de 7.530, olha, 7.500 a mais, e Deus tem muito mais para a nossa vida. E nós vamos adorar ao Senhor com a participação do nosso irmão José Bernardes. Que Deus te abençoe, irmão. Graça, paz, misericórdia e esperança em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? É tempo de festa, né? É tempo de agradecer a Deus por mais 100 anos, né? De aniversário aqui da nossa igreja. Vamos em pé, louvar a Deus, agradecendo, né? Com o cântico Graças Te Damos, Senhor, Senhor. Graças te damos, Senhor, por todas as coisas, porque até aqui o Senhor nos ajudou, no bem e no mal, enfim, porque em todas as coisas o Senhor tem provado que nunca nos abandonou. Com palmas, graças te damos, Senhor, por todas as coisas, porque até aqui o Senhor nos ajudou, no bem e no mal, enfim, porque em todas as coisas o Senhor tem provado que nunca nos abandonou. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria, da ciência de Deus, insondáveis são seus juízos, inescrutáveis seus caminhos, porque dele, por ele, pra ele são todas as coisas. As coisas, ó profundidade das riquezas, da sabedoria, da ciência de Deus, insondáveis são seus juízos, inescrutáveis seus caminhos, porque dele, por ele, pra ele são todas as coisas. As coisas.
Aleluia, Senhor. Glórias ao teu santo nome. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre esta igreja. Louvado seja o teu nome, Jesus, para todo sempre. Amém, Senhor. Recebe este louvor. A nossa gratidão. Graças te damos, Senhor, por todas as coisas, porque até aqui o Senhor ajudou, no bem e no mal, enfim, porque em todas as coisas o Senhor tem provado que nunca nos abandonou. Oh, profundidade das riquezas, da sabedoria, da ciência de Deus, insondáveis são seus juízos, inescrutáveis seus caminhos, porque dele, por ele, pra ele são todas as coisas, porque dele, por ele, pra ele são todas as coisas. Oh, profundidade das riquezas, da sabedoria, da ciência de Deus, insondáveis são seus juízos, inescrutáveis seus caminhos, porque dele, por ele, pra ele são todas as coisas, porque dele, por ele, pra ele são todas as coisas. Jesus. Repita comigo, Jesus. Jesus. Glória a Deus. Amém, amados. Deus abençoe. Glórias a Deus, irmãos. Podemos assentar. Que bênção estar aqui nesta manhã. Uma manhã com frio, mas Deus tem aquecido os nossos corações e as nossas vidas. Amém? Estava ali sentado assistindo os vídeos do centenário. Eu estava lembrando de algumas coisas. Como essa igreja tem sido bênção na vida de tantas pessoas. E eu me lembrei que essa igreja já abençoou a minha família há muito tempo. Há muito tempo que essa igreja tem sido bênção na vida da minha família. Os meus pais se casaram no antigo templo aqui, há mais de 40 anos atrás. E quem celebrou o casamento foi o pastor Jonathan. O pastor Jonathan celebrou o casamento dos meus pais. E aí, o meu casamento foi aqui também. E o pastor Gilson foi o celebrante também. Então, eu fico assim pensando como Deus é maravilhoso. Como Ele tem usado a Primeira Batista ao longo da história, apesar de tantas coisas que já aconteceram no nosso mundo, mas Deus fundou essa igreja aqui para ser bênção e para ser um farol nesta cidade, na nossa nação e no mundo também. Glórias a Deus por isso. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar neste momento, pedindo que Deus continue falando aos nossos corações aqui nesta manhã, que Ele possa trazer uma palavra, um ensinamento para podermos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, para que possamos entender e compreender essa vontade boa, perfeita e agradável que Ele tem para nós. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã. Também quero agradecer por aqueles que em algum lugar, ó Pai, deste mundo estão nos acompanhando pela internet, que também sejam alcançados pela Tua graça, e nós oramos e rogamos ao Teu Espírito, fala conosco aqui neste momento, Pai, o Senhor que tem usado essa igreja já há 100 anos, ó Deus, como um lugar de proclamação do Teu Evangelho, e nós pedimos aqui, ó Espírito Santo de Deus, fala conosco. Obrigado por tudo que já vivenciamos aqui neste culto, pelos louvores. Ó Deus, nós aqui declaramos que o Senhor é a nossa segurança, que o Senhor é o nosso guia. Pai, nós declaramos aqui que o Senhor nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. E eu peço, ó Deus,
ó Pai amado, fale profundamente ao coração de cada um aqui, porque o Senhor sabe as lutas, o Senhor sabe as incertezas, as dificuldades que porventura os meus irmãos têm passado, mas no Senhor nós encontramos esperança. Essa é a nossa convicção. Glórias ao teu nome. É a nossa oração no nome mais precioso que existe, o nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos vivido um tempo de incertezas. Quando eu pensava e buscava em Deus o que falar aqui nesta manhã, algo veio ao meu coração para falar sobre confiança num tempo de incertezas. Porque quando nós olhamos o cenário, aquilo que nós temos vivido, o contexto atual, nós percebemos que existem muitas incertezas. Alguns dias atrás, eu lembro que domingo passado a gente estava com uma incerteza. Será que eu vou ter combustível para o meu veículo? Só que nós olhamos isso e são coisas que causam apreensão e incerteza no nosso coração, mas eu acredito que isso que está acontecendo, na verdade, é reflexo de um mal maior. Isso são sintomas de uma doença grave que está enraizada no nosso mundo e na nossa sociedade. E quando eu observo essas incertezas, eu imagino e penso, e acredito que todos nós precisamos sondar o nosso coração e pensar no que podemos confiar. No que você pode confiar? Qual é a certeza que você tem na sua vida? E nós podemos nos apoiar em pessoas, mas eu creio que ao depositar a nossa confiança em pessoas, em algum momento, nós iremos nos frustrar, porque pessoas são imperfeitas. Há aqueles que depositam a sua confiança em alguma organização, instituição ou causa. Isso pode até funcionar por algum tempo, mas a frustração vem porque também isso é falho. Irmãos, nós precisamos, ainda mais no tempo em que vivemos, precisamos de um chão firme, um chão muito firme, para colocar as estacas da nossa confiança, a confiança da nossa vida. Os tempos não são fáceis, mas Deus continua reinando no seu alto e sublime trono. Nós precisamos urgentemente colocar a nossa confiança no Senhor. E quando eu pensava nessa mensagem, veio um texto no meu coração, já uma mensagem que eu ouvi através do pastor Hernandes Dias Lopes, um homem de Deus, e eu comecei a refletir na vida do apóstolo João, um homem de Deus chamado por Jesus para ser parte ali daquele grupo seleto dos 12, um homem que viu muitas coisas realizadas por Jesus, ele viu muitos sinais e prodígios, mas que passou por dificuldades. E por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 9 até o versículo 18. Último livro da Bíblia, um livro que muitas vezes nos causa apreensão e interrogações, porque a gente se pergunta, né, o que Apocalipse na verdade quer dizer? Irmãos, quando eu olho para Apocalipse, sabe o que eu vejo? Uma palavra: esperança. Esperança. Porque no fim de todas as coisas, quem vence é o Senhor. É isso que nós vemos no livro de Apocalipse. Talvez a gente não entenda muitas coisas que estão registradas ali, mas algo fica muito claro, que a vitória no final é do Senhor Jesus. Amém? Vamos ler a partir do versículo 9, Apocalipse capítulo 1. Diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito.
Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilhava em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Amém? Eu quero, a partir desse texto, voltar um pouco na história, e nós precisamos relembrar que Jesus nasceu, ele cresceu, desenvolveu o seu ministério aqui nessa terra, ele chamou pessoas para segui-lo, dentre elas João, e provavelmente João era bem novo. Às vezes nós vemos quadros, figuras dos discípulos aparentando uma idade já avançada, mas na verdade eles provavelmente foram chamados muito novos ainda, e eles começaram a seguir a Jesus. Jesus foi preso, ele foi crucificado, morto, ressurgiu e ascendeu aos céus. E ele deixou uma missão para os seus discípulos, e eles continuaram o ministério de Jesus. O evangelho foi proclamado, muitas pessoas se converteram, a igreja experimentou um crescimento gigantesco. Sinais, prodígios, milagres aconteciam, o evangelho estava sendo proclamado e disseminado pelo mundo. Viagens missionárias aconteceram, por exemplo, através de Paulo, e as igrejas foram fundadas, e o evangelho avançava. Mas, irmãos, esse crescimento também trouxe incômodo e indignação. E tempos sombrios da perseguição chegaram. No ano 54 depois de Cristo, Nero assume o Império Romano com 17 anos. Irmãos, Nero foi um homem violento, um homem devasso. Para você ter ideia, Nero mandou matar sua própria mãe. Era um homem sem limites. E no seu império, uma perseguição forte aconteceu. Ele assumiu o império em 54, mas em 64, 10 anos depois, Nero coloca fogo em Roma. Ele tinha o desejo de construir uma nova cidade. E olha só a ideia e o plano dele: eu vou então destruir tudo para poder, a partir disso, construir uma nova Roma. E foi muito estranho porque o incêndio aconteceu, e quando terminou, Nero já tinha um projeto pronto para uma nova cidade. Só que ele precisava colocar a culpa em alguém. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram destruídos pelo incêndio que durou 7 noites. Os 4 bairros restantes eram densamente povoados por judeus e cristãos. E isso dá para Nero o motivo e a oportunidade de colocar a culpa em alguém. Então ele culpa os cristãos que naquele momento divulgavam uma nova doutrina, uma nova mensagem, um novo rei. E então uma sangrenta perseguição começa a atingir os nossos irmãos. E então, a partir daquilo, no ano 68 depois de Cristo, o Senado depõe Nero e ele comete suicídio, ele se mata. No ano 70, havia uma rebelião lá em Jerusalém. O povo de Jerusalém estava ali numa rebelião contra o Império Romano. Então o general Tito ele é enviado ali para Jerusalém, e ele cerca Jerusalém, num cerco que durou vários meses. Para você ter ideia, ele estava ali com 70 mil soldados. E o cerco foi apertando até que eles conseguiram, no ano 70, invadir Jerusalém. E eles então matam as pessoas ali, e eles destroem o templo. Essa data foi marcante, porque no ano 70, o templo de Jerusalém foi totalmente destruído. Ele foi profanado, ele foi saqueado. E então, a perseguição, esse ambiente de insegurança instaurado ali, atingiu os nossos irmãos e atingiu a igreja. 100 mil pessoas aproximadamente foram mortas ali, naquele ataque no ano 70 em Jerusalém. No ano 81, Domiciano assume o império, e ele foi chamado, irmãos, de o segundo Nero,
também pela perseguição contra os cristãos. E foi justamente este imperador que deportou o apóstolo João para a ilha de Patmos. João, nessa época, ele era o último apóstolo daquele grupo chamado por Jesus, o último apóstolo vivo. Todos os demais já haviam sido mortos. E eu fiz questão de contar esse pano de fundo para nós entendermos que quando João está em Patmos, a crise era muito grande ali na sua época. Ser cristão era um perigo. Ser cristão era algo difícil. Falar do nome de Jesus, ser um discípulo de Jesus, era algo complicado. Mas, irmãos, é justamente nesse contexto em que João está ali, exilado na ilha de Patmos. E a ilha de Patmos, ela ficava a aproximadamente 1000 quilômetros de Jerusalém. Era uma ilha que funcionava como uma prisão. O império enviava para lá pessoas para ficarem abandonadas e morrerem ali naquele lugar. E o nosso irmão João, apóstolo, estava ali exilado naquele lugar. Só que quando eu olho para a vida de João, eu vejo o testemunho de alguém que confiava em Jesus Cristo. Sabe por quê? João aproximadamente já estava numa idade avançada ali, naquele exílio. Mas eu fico imaginando, irmãos, João relembrando do dia em que Jesus o chamou para segui-lo. O dia em que Jesus passou pela vida dele e chamou João, vem caminhar comigo. E eu entendo que João compreendeu que seguir a Cristo era uma caminhada de confiança. E sabe, quando Jesus nos chama, Ele nos chama a uma caminhada de confiar nele totalmente. Porque eu entendo que João poderia ter se livrado desse exílio, se tão somente ele negasse o nome de Jesus, se tão somente ele abandonasse a sua fé, provavelmente ele não teria ido para a ilha de Patmos. Ele poderia ter sido livre de todo esse sofrimento. Mas havia algo muito forte no coração de João, a sua fé e a sua confiança em Jesus Cristo. Ele fora chamado pelo Mestre. E Jesus já tinha garantido para João, e não apenas para ele, mas para os seus discípulos e para nós também, olha, vocês vão caminhar comigo, mas vocês vão passar por tribulações. Vocês vão passar por aflições, mas não percam o bom ânimo, porque eu estou com vocês. E sabe, irmãos, quando eu olho para a vida de João e para esse texto que nós lemos, eu vejo uma mensagem de esperança para todos nós. Porque se João estava passando por tudo isso, um contexto de perseguição, um contexto de oposição contra o Evangelho, um contexto onde ele estava preso, sabe por quê? Qual era o crime dele? Testemunhar de Jesus, proclamar o Evangelho, ser um seguidor de Jesus Cristo. Era por isso que ele estava ali, pelo seu testemunho. E, irmãos, nós temos também vivido tempos de incertezas. Qual era a certeza que João tinha naquela época? Sabe, quando ele está ali naquela ilha, eu vejo que ele nos ensina que nós precisamos confiar em Jesus, apesar do nosso sofrimento. Se você estivesse no lugar de João, quais seriam os questionamentos no seu coração? Talvez a gente poderia se perguntar, olha, o que eu vou comer? A ilha de Patmos era uma ilha rochosa. Era um lugar ali de abandono, de solidão. E eu fico pensando, talvez João em algum momento perguntou, o que vai acontecer comigo neste lugar? Será que um dia eu vou sair daqui? Será que eu vou encontrar outros prisioneiros que irão, ao invés de serem meus companheiros, também serão meus inimigos? Haviam muitas incertezas ali no coração de João. Será que ele se perguntou, talvez um dia eu vou sair desse lugar e vou ver a minha família novamente? Mas sabe, irmãos, apesar do sofrimento que eu acredito que João enfrentou ali naquele lugar, ele demonstrou a sua confiança em Jesus. E eu aprendo uma grande lição aqui, que o sofrimento do cristão, o nosso sofrimento, ele nunca é inútil e sem sentido, mas ele é produtivo. João está ali naquele lugar, e quando ele tem uma visão, ele tem uma experiência profunda e maravilhosa com Jesus, Jesus se apresenta para ele ali, no texto que nós lemos, ele tem uma visão de Jesus, ele ouve Jesus, e Jesus então se apresenta para ele,
E o que Jesus fala? Jesus dá serviço para ele. Jesus fala: João, escreve, o seu ministério ainda não terminou. Irmãos, João foi jogado naquela ilha justamente para ser calado, para ter sua voz calada. Mas sabe, irmãos, quando as portas da terra se fecharam para João, quando todas as oportunidades terrenas ali se fecharam para ele, Deus abriu uma porta no céu para o seu filho. Irmãos, quando eu olho para a vida desse homem, eu vejo que muitas vezes nós podemos olhar ao nosso redor e só enxergamos portas fechadas, só enxergamos limitações, mas eu quero dizer a você, são nesses momentos que Deus pode abrir uma porta no céu. Pare de olhar para o chão, pare de olhar para as dificuldades que estão à sua volta e eleve os seus olhos para o alto, para que você possa enxergar Jesus. O ministério de João não tinha terminado. Talvez o imperador pensou: agora eu terminei com o ministério de João, mas a última palavra era de Jesus. Jesus falou: olha, o seu ministério não terminou, você está aqui em Patmos, mas o seu sofrimento será produtivo. Eu tenho uma missão para você, escreva. E João, então, naquele lugar, ele registra uma revelação profunda e maravilhosa acerca de Jesus Cristo. Uma revelação que não ficou presa ali, mas de alguma forma Deus fez com que essa revelação chegasse até nós. Irmãos, ali naquela ilha, naquela prisão, Deus deu trabalho para João. E João confiava na missão e no chamado de Jesus. E apesar do seu sofrimento ali, eu olho para a vida de João e vejo que ele também nos ensina que nós devemos confiar na presença de Jesus. João não podia mais contar com a presença dos seus companheiros de jornada, com os outros apóstolos. Ele não podia mais contar com a presença dos seus amigos, dos seus irmãos, da sua família. Ele foi arrancado da sua comunidade, da sua igreja, e jogado ali naquela prisão. Mas João, ali naquele lugar solitário, ele não estava sozinho. Deus estava ali com ele. Apesar da situação ali ser difícil, apesar de provavelmente ele não ter companhia de mais ninguém, mas ele tinha a companhia de Jesus. Sabe, irmãos, às vezes nós podemos enfrentar alguma realidade como de Patmos na nossa vida. Alguma realidade onde nós nos vemos também sozinhos, onde nós enfrentamos e experimentamos alguma certa solidão. E às vezes nós podemos estar no meio de uma multidão e nos sentir ainda sozinhos. Mas mesmo que nós passemos por situações parecidas com a de João, mesmo que nós sejamos levados de alguma forma para uma realidade como a de Patmos, a vida de João nos ensina que nós precisamos confiar na presença de Jesus. Irmãos, é lá naquela prisão que João tem uma visão maravilhosa de Jesus. Olha só como João relata isso. Ele fala que ele enxerga alguém caminhando ali entre os candelabros, que representa a igreja. Jesus estava ali caminhando entre a sua igreja. Mas é preciso lembrar que João, ele testemunhou o grande sofrimento e agonia de Jesus. João viu o seu mestre. João viu Jesus sendo humilhado. Ele viu Jesus tendo as suas vestes rasgadas. Ele viu Jesus sendo cuspido. Ele viu Jesus sendo pregado numa cruz, tendo a sua cabeça perfurada por uma coroa de espinhos. Ele viu ali algo terrível que aconteceu com o seu Senhor. Mas, irmãos, João teve aquela visão na crucificação ali de Jesus, mas o relato que ele tem de Cristo agora não é de um Cristo que foi morto, mas de um Cristo que está vivo, um Cristo vencedor. E ele aqui descreve o Cristo que ele vê, alguém que tinha sua veste que chegava aos seus pés. Ele tinha um cinturão de ouro ao redor do seu peito, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os olhos de Cristo como chamas de fogo, os seus pés como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz, uma voz como um som de muitas águas, e a sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Irmãos, João aqui tem a visão de um Cristo vencedor, um Cristo agora que chega com poder, com autoridade, um Cristo que tem nas suas mãos as chaves
do inferno e as chaves da morte. Um Cristo que dita a última palavra. E João tem justamente essa visão ali naquele lugar, naquela ilha, naquela prisão. E ele então enxerga o seu Senhor. E o que eu aprendo aqui com a vida de João é que nós não podemos fechar os nossos olhos diante do sofrimento, mas a nossa confiança precisa fazer com que os nossos olhos permaneçam abertos. E precisamos orar, precisamos pedir: Senhor, nos ajude a enxergar a sua presença em todos os momentos da nossa vida. Talvez você esteja passando por uma grande dificuldade, mas eu quero desafiar você: tenha a visão de Jesus. Não feche os seus olhos, não deixe que as suas lágrimas ofusquem a presença de Jesus, porque Ele continua sendo o Senhor. Não é o nosso sofrimento que limita a presença de Jesus, mas Ele continua assentado no seu alto e sublime trono, reinando, governando e controlando todas as coisas. Qual é a visão de Jesus que você tem tido? Qual é a percepção de Jesus, da presença dEle que você tem tido? Nós precisamos enxergar e buscar e orar para que nós possamos enxergar esse Cristo vencedor, esse Cristo que tem os seus olhos como chamas de fogo, esse Cristo que tem uma face que brilha como o sol, que traz luz para a nossa vida. O que me chama a atenção é que João estava numa prisão, mas a prisão não estava em João. Porque os homens tentaram limitar aquele servo de Jesus, mas ele servia a um Deus ilimitado. E João estava ali, e naquele lugar ele teve uma visão maravilhosa de Jesus. Irmãos, eu entendo que os nossos sofrimentos, eles podem ser as maiores oportunidades para termos experiências marcantes com o nosso Deus. Talvez a dificuldade que você viva seja o palco onde Deus vai se apresentar de uma maneira marcante, singular e única na sua vida. Não perca a sua fé. Naquela época, naquela perseguição, uma oportunidade era dada para as pessoas: negue a sua fé e você pode ser livre. Agora, se você continuar crendo em Jesus, você será morto. Talvez muitas pessoas negaram a sua fé. Imaginaram: é muito difícil seguir esse Cristo, eu não quero isso para mim. Mas João nos ensina que um servo, ele confia a despeito das circunstâncias. E João permanecia com a sua confiança firme e inabalável em Deus, em Jesus. Até que ponto você confia em Jesus Cristo? Até que ponto você é capaz de permanecer confiante em Jesus? Às vezes há pessoas que abandonam Cristo por situações tão pequenas. Alguém me magoou, aquele irmão ali não me cumprimentou, eu me senti ignorado. Irmãos, eu vejo que o nosso tempo nos oferece tanto conforto e tantas coisas boas, mas isso muitas vezes tem nos deixado discípulos mimados. Sabe, filhos de Deus que choram por qualquer coisa. Discípulos de Jesus que têm uma fé muito fraca e muito rasa. Nós precisamos buscar ter uma fé profunda em Deus. Nós precisamos buscar ter uma vida profunda em Jesus. E João nos ensina isso. Aquela situação não foi capaz de ofuscar a sua fé, a sua confiança em Jesus. Mas algo mais ainda maravilhoso que eu vejo na experiência de João. João está ali naquela ilha, ele ouve a voz de Jesus, Jesus fala com ele, ele tem uma visão de Jesus maravilhosa, mas, irmãos, lá no versículo 17, nós vemos que Jesus, ele chega e ele coloca a mão direita sobre João. Irmãos, Jesus não apenas falou com João ali, mas ele chega e toca João. Nós podemos imaginar ali as mãos de Jesus que foram machucadas, que foram perfuradas por pregos, mas são essas mãos que chegam ali e tocam João. A mão direita de Jesus é colocada sobre João, e não apenas isso, mas
Jesus diz o seguinte para ele: João, não tenha medo. Sabe, e quando eu olho essa expressão na Bíblia, e é uma expressão que se repete por muitos momentos, se você for caminhar na Bíblia grifando essa palavra, não tenha medo, não temas, você vai encontrar ela muitas vezes, diversas vezes. E João, irmãos, tinha todos os motivos para sentir medo. João tinha todos os motivos ali para estar aprisionado pelo medo. Mas naquela situação, Jesus se apresenta para ele e fala justamente: João, não tenha medo. Talvez muitas incertezas podem se apresentar para a sua vida, mas eu quero dizer a você, não tenha medo. E nós precisamos gravar e guardar essa palavra no nosso coração, porque muitas vezes nós somos surpreendidos por situações que querem provocar em nós medo. E o medo, irmãos, ele limita. O medo, ele nos confunde. O medo, ele nos faz sair da rota. Mas Jesus fala para João: não tenha medo. E eu vejo que é a mesma palavra que ele tem para nós hoje, neste tempo. Meu filho, minha filha, não tenha medo. Talvez você esteja passando por uma grande dificuldade, mas não tenha medo. Não seja controlado por medo. Sabe por quê? Jesus fala: eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o alfa e o ômega. E quando Jesus usa essa expressão, ele quer dizer: olha, eu sou o início e o fim de todas as coisas. Quem determina a última palavra, quem controla tudo, sou eu. E o mesmo Cristo que falou isso para João, ele também fala para nós: olha, eu sou o início e o fim na sua vida. E ele diz também: João, eu sou aquele que vive. Irmãos, nós servimos ao Cristo que esteve morto, mas está vivo. E ele diz: estou vivo para todo o sempre. O Cristo que nós servimos é um Cristo que tem o controle de tudo em suas mãos. É um Cristo que tem as chaves da morte e do inferno, uma autoridade e um poder, porque ele venceu a morte. E quando eu olho para isso e vejo essa experiência de João ali naquela situação, eu imagino que nós também precisamos nos apossar dessa palavra e crer e viver na perspectiva de que o nosso Cristo vive. Só que muitas vezes nós professamos Cristo, mas na prática da nossa vida, parece que Ele não está mais vivo. Qualquer situação, qualquer dificuldade nos abala. Uma notícia que é divulgada, algo que a gente recebe no nosso WhatsApp já causa um medo, uma apreensão na nossa vida. Irmãos, nós precisamos declarar todos os dias e renovar a nossa confiança em Jesus. O cenário político pode ser difícil, mas Deus continua sendo o rei e o governador deste mundo. A economia passa por dificuldades, mas o nosso provedor é o Senhor Jesus. Existem falsas ideologias, crenças distorcidas sendo divulgadas no nosso tempo, mas a nossa fé precisa continuar inabalável no Senhor Jesus Cristo. A vida de João me ensina, irmãos, que ser discípulo de Jesus não significa ausência de sofrimento. E muitas vezes nós ouvimos o evangelho que parece que propaga uma vida com Jesus que não tem sofrimento, mas a vida de todos os apóstolos, a história da igreja nos mostra que seguir a Cristo não é fácil, mas vale a pena. E só Deus determina quando o nosso ministério termina, não são as dificuldades, mas nós devemos perseverar em Jesus. Irmãos, no meio do sofrimento, Deus continua falando e continua se apresentando. Eu não sei qual é a realidade da sua vida hoje, mas eu quero dizer que a nossa esperança continua e precisa continuar firmada em Jesus Cristo. E por isso eu quero orar com você nesta manhã, e eu quero convidar você a se colocar em pé neste momento, e nós vamos orar juntos aqui, apresentando as nossas vidas diante do Senhor, porque assim como João passou pelas suas dificuldades, eu creio que aqui todos nós podemos neste momento imaginar situações que talvez tenham causado angústia, apreensão e incerteza na nossa vida, mas eu quero desafiar você, continue confiando no Senhor. Ele é digno de crédito, Ele é digno de confiança. Nós não podemos perder Jesus de vista. Irmão, invista na oração.
Momento de dificuldade não é momento para você se afastar da igreja. Não é momento para você deixar a presença do Senhor. Momento de dificuldade, momento de exílio, momento de prisão, é momento para nós irmos mais ainda para os pés do Senhor. Ouvir, ver, sentir o toque dEle e confiar na sua presença. Irmãos, como nós precisamos disso. De uma igreja que seja cada vez mais e mais firmada no Senhor Jesus. A nossa rocha, o nosso fundamento. Ele é o chão firme sobre o qual nós devemos viver. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar agora, neste momento, apresentando as nossas vidas, dificuldades, incertezas diante do Senhor, que continua governando e controlando todas as coisas. Pai, eu quero me unir aqui aos meus irmãos em oração neste momento. E Deus, quando nós olhamos para a vida de João, nós vemos ali o ambiente de dificuldade, de perseguição que ele vivia e sofria na sua época. Mas apesar de tudo aquilo, ele continuou firme, servindo e sendo fiel ao Senhor. E eu quero pedir neste momento, ó Deus amado, que o Senhor traga um renovo na vida de cada um dos meus irmãos, que o Senhor possa renovar a esperança, a fé, a confiança no Senhor. O Senhor conhece as lutas, as dificuldades que cada um está passando neste momento. Pode ser uma dificuldade na saúde, pode ser, Deus, uma dificuldade nos relacionamentos. Ó Deus amado, uma oportunidade de emprego, dificuldades econômicas, emocionais. Deus, passamos por situações difíceis, mas o Senhor continua sendo Deus. Eu oro pedindo, Pai amado, que o Senhor possa intervir na vida de cada um dos meus irmãos, trazendo paz, trazendo uma palavra e que eles possam ouvir o Senhor dizendo ao coração deles: não tenha medo, minha filha, não tenha medo, meu filho, não tenha medo, vá em frente, me sirva, eu tenho uma missão para você, o seu ministério ainda não terminou. Ó Deus, que as dificuldades não possam nos aprisionar, mas que apesar das situações difíceis que possamos enfrentar, que os nossos olhos continuem postos no Senhor, que possamos continuar cantando como nós declaramos aqui neste culto, que o Senhor será o nosso guia. Nós iniciamos este culto declarando isso, que o Senhor nos guiará, e precisamos, Deus, viver essa palavra, que o nosso evangelho não seja apenas de músicas, ó Deus, mas que possamos, ó Pai, realmente viver aquilo que falamos, que cantamos e que pregamos. Ó Deus amado, o Senhor nunca nos abandonará. Nós também ouvimos isso aqui neste culto, ó Deus. Pai, que possamos em todos os momentos sentir o abraço do Senhor, essa mão poderosa nos tocando, a mão que tocou João ali naquele momento, que o Senhor possa nos tocar neste momento, e ouvir do Senhor: não temas, eu sou aquele que vive, eu sou o alfa e o ômega, eu continuo reinando. Ó Deus amado, que possamos nos firmar, que o nosso coração esteja firmado nesta certeza de que o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente. Glórias ao Senhor por isso, Pai. Nós te honramos, nós te glorificamos, nós te rendemos graças, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar neste momento. Nós vamos ouvir o pós-lúdio. Não saia, fique. Nós vamos aqui finalizar esse culto com o pós-lúdio, com a nossa orquestra. Logo após eu estarei ali à porta, juntamente com o pastor Valdir, para cumprimentar você. E eu já desejo, neste momento, uma semana abençoada, uma semana cheia de confiança e plena certeza de que Cristo está conosco. Amém.